o Pesach é mais importante do que o Shalom. Nesse caso, o Pesach é mais importante do que o Shalom. Tá bom? Então, seja marmir. Judeu, você pode pegar o meu pão, meu biscoito ali? Não, não posso. Você vai lá no refeitório? Você vai passar lá perto do refeitório? Vou passar perto. Pega lá um pão pra mim? Não. Não posso. Desculpa, mas não vou poder. Desculpa, mano. Hoje, esses dias agora, essa semana, eu estou em Pesach que não vou poder. Entendeu? Continuando. Portanto, o judeu não pode transportar ou guardar hametz do goi. Mais ainda, é proibido comprar hametz para o gentio. Vai na padaria comprar pão para mim? Não. Mesmo que o compre com o dinheiro do gentio. E se for patrão? Se for patrão? Não pode também. Se fizer, errou. Entendeu? Fazer o quê? Errou. 9. Por isso que tem muita gente que tira férias nessa época. Separa as férias em 15 dias. Em Sukkot, aí pega um pedaço de Yom Kippur e um pedacinho do Pesach. Vamos lá. Alahad número 9. Depois cada caso a gente vai ter... Ravrim, a gente está falando de maneira geral. Mas aconteceu comigo uma coisa que não está escrito aí, uma situação diferente. Então, procura o Rav, tira dúvida, entendeu? Que aí cada caso tem um caso. Alugar um animal, um quarto para o goi, para o período do Pesach. Como é que faz? Eu aluguei uma casa, um quarto para um animal, então para colocar Quase que eu me confundo aí e falo uma besteira. Alugar para um animal ou para um goi. Não confunda. Similarmente, durante o Pesach é proibido alugar ao gentio um animal para ser usado no transporte de hametz. Alugar um animal, um burro, por exemplo, para o transporte do hametz. No caso também a gente coloca a mesma coisa também para o carro. Só que alugar o teu carro para transportar hametz. Ou um compartimento para que guarde hametz. Eu posso alugar o teu galpão para guardar hametz? Não pode. A razão é a proibição de que tenha benefício ou algo que a Torá proíbe de ter proveito. Todavia, é permitido colocar um animal ao gentio, locar um animal ao gentio durante a semana do Pesach, exceto para o Shabbat e Yom Tov. Por exemplo, ele pode falar assim: posso usar o teu animal para fazer tal transporte? Não. Mas se ele alugar naquele período, fala assim: ele vai ser meu durante esse período. A locação, Ravrim, constitui-se em: eu sou dono dessa tua propriedade durante esse tempo. Então, constitui-se um negócio em que durante aquele tempo, para aquele uso, no contrato também pode dizer também que ele vai ter que vender de novo para você, entre aspas, aquele material que é seu. Aquele burro que é seu, por exemplo. Se o gentio não especificar que é para transportar hametz para ele, tá bom? Se você perde a responsabilidade. Agora, se você souber que é para hametz, tá bom? Isso é permitido ainda que o Yehudi perceba que o gentio pretende transportar hametz sobre tal animal. Então assim, você acha que ele vai fazer, mas ele não disse que é para fazer? Pode. Você não está alugando para isso? Tá bom? Isso é o que diz aqui o Shulchan Aruch. O motivo é que mesmo que o gentio não transporte nada, ele terá que pagar ao Yehudi o valor completo da locação. Transportando, não transportando. Portanto, o Yehudi não tem benefício do hametz, só da locação. Também é permitido locar um quarto para ele morar no Pesach. Por quê? Vai ser propriedade dele. A gente já falou isso aqui mais ou menos. Ainda que saiba que será levado hametz para lá. Você pode ser um pouco mais marmir, pode fazer uma humrá, pode ser mais restrito. Porém, se você for restrito, você só pode naquelas questões que a gente já falou anteriormente. Se aquilo ali não vai constituir prejuízo para você. Só se você deixar de ganhar. Se você deixar de ganhar, beleza. Se você tomar um preju,
Se aquele era teu cliente sempre e você vai perder a clientela, aí você tem que fazer. Porque senão vai dar... A Torá fala que você é proibido de se maltratar. Então isso seria tirar dinheiro da sua família, seria te maltratar. Para isso eu sustento. Né? Exatamente. Então se você deixa de ganhar, é uma coisa. Você pode deixar de ganhar. Agora, se você vai ter uma perda, é tudo que a gente já estudou. Se vai ter uma perda, você precisa liberar. A razão é que o judeu não é remunerado pelo hametz levado, e sim pelo aluguel da residência. Então ele não tem benefício disso. Portanto, se o gentio trouxer ou não hametz para aquela casa, ele terá de pagar o mesmo valor do aluguel. Com hametz, sem hametz, é a mesma coisa. 10ª alahá, estamos quase terminando. Confiar o próprio animal a um goi. Como é que faz? É proibido, inclusive com muita antecedência, entregar um animal ao goi se a pessoa sabe que ele irá alimentá-lo com hametz no Pesach. O animal é seu, você tem certeza que ele vai alimentar, absoluta que ele vai alimentar com hametz. Então não pode. Por exemplo, coelho. Posso alugar um coelho para a pessoa? Pode, o coelho vai comer alface, cenoura, essas coisas. Eu usei um exemplo muito ruim, mas é só para vocês entenderem a ideia. Vamos lá. Artigo 11. Alahá de número 11. Como alimentar o empregado? É a dúvida aí, Miriam, que tem uma empresa com mais de 5 mil funcionários. Como é que eu vou alimentar o empregado? É possível, inclusive no período que é proibido ter proveito do hametz, dizer o seguinte ao funcionário goi: Salta ele, manda ele. Toma esse dinheiro e compra comida para você. Ainda que saiba que ele comprará hametz. Tá pegando fogo na minha casa? Você sabe que ele vai comprar hametz. Mas você libera esse dinheiro para ele. É permitido. Em caso extremo, é permitido também dizer: vai e come com tal dinheiro que eu te paguei, que eu pagarei a tua conta. Ou falar a outro gentio: dá comida ao meu funcionário que te pagarei. Entretanto, é proibido pagar adiantado pelo que ele virá a consumir. 9 de Nissan. É aqui a data da 12ª alahá. Quando for necessário dar hametz para uma criança pequena, caso seja necessário alimentar uma criança pequena, caso seja necessário, o médico vai dizer, com hametz, ela deve ser levada ao goi e o Yehudi deve pagar a ele posteriormente. Faz o acordo anteriormente, já que o médico já falou, e aí posteriormente você paga. Com juros de preferência, porque senão ele não vai aceitar. Tá? Cuidado, ela vai cair. Eu falei pra deitar no sofá. Deita no sofá. Deita ali no sofazinho. Vamos lá. Jô, vai deitar no Vamos lá. sofá. O judeu não deve eliminá-la com hametz. Não deve alimentá-la com hametz. Porque se o filho sabe que o pai é proibido de dar hametz, e a criança, ela precisa do hametz, no caso, se o médico falou que precisa, por exemplo, está precisando de macarrão, vamos dizer. Entendeu? Está precisando de macarrão. Carboidrato. O médico mandou. A criança está liberada, mas o pai não. Perceberam? A criança está liberada pela saúde, mas o pai não. Não pode tocar. Então o que acontece? Fala para uma outra pessoa, fala o seguinte: eu não posso no Pesach, você pode, prepara e dá. E aí tem que chamar um masguiar para te dar a preparar, porque é o goi que vai preparar, e etc. Mas procura, via das dúvidas, procura um Rav que ele vai te dar a resposta melhor como é que faz. É mais complicado, mas procura o Rav que ele vai dar orientação, ele vai... Geralmente o Rav ele já contrata um goi para poder fazer esse tipo de coisa, caso haja necessidade com filhos. O judeu não deve alimentá-la com hametz, entretanto, em caso de risco de morte, é óbvio que tudo é permitido quando é para salvar a vida. Conforme a gente explica, existem dois simanim praticamente que eles usam especificamente sobre isso, a gente vai falar.
que é o Simanim 92 e, não coincidentemente, o 192, que a gente vai tratar só sobre isso. Existem 3 mitzvot que exigem de você a vida. O restante, nada na Torá exige de você a vida. Porque está escrito na Torá, você vai viver pelos mandamentos. Então, se você tiver que morrer pelos mandamentos, você está descumprindo a Torá. Porque a Torá diz que você tem que viver pelos mandamentos. Por exemplo, tem algumas religiões que falam o seguinte, a pessoa tem que morrer, mas não pode deixar de cumprir esse preceito. Tem até um cantor famoso da África, judeu também, que morreu por conta de uma questão que ele não conhecia a Torá, que a parte da perna dele, se eu não me engano, deu gangrena e ele consumiu ele morreu por causa disso. Ele é proibido a gente dilacerar a parte do nosso corpo, mas essa questão que vai tirar a vida, são 2 mitzvot que entram em choque. Então você vai ter que escolher uma das mitzvot para você cumprir. Nesse caso, a preservação da vida é mais importante. A Torá proíbe você de dilacerar um órgão, um pedaço do corpo, é proibido. Porém, é mais proibido ainda se você morrer pela Torá. Você pela Torá é proibido. Entendeu? Tem só 3 mitzvot que você tem que dar a vida. O restante, isso a gente vai ter que estudar especificamente quais são essas 3. Todas as outras mitzvot, você não tem que dar vida por elas. Tem que fazer o máximo possível, mas entre a sua vida e entre essa mitzvah, vai a sua vida. Porque você pode cumprir mais mitzvot, tá bom? 13ª alahá. Leite de um animal que come hametz. Muito legal. Certos legisladores proíbem beber leite de um animal do gentio, que come hametz no Pesach. Alguns legisladores. Outros permitem. A pessoa que zela por sua alma deve ser marmerim, devem ser rigorosos, ser mais restritos. Especialmente se ela encontra-se em um local onde é costume considerar isso como uma prática proibida. Aquela coisa do halavakum, do bichulakum, tá? Do leite produzido por um goi ou a comida produzida por um goi, tá bom? Então, assim, o judaísmo entende essa questão. Você quer ser mais mahmir? Seja você mais mahmir. Tem uma história de um rabino que ele era vegetariano. Ele não comia da shechitá. Mas dizem que na casa dele sempre tinha carne. Sempre tinha carne. Por quê? Para ele dar da carne para as pessoas que fossem visitar ele. Ele era restrito, ele tinha uma humrá, mas era para ele. Ele não obrigava os outros a ser mahmerim. Entenderam? Você quer usar peot, não vai obrigar todo mundo a usar peot. Entendeu? Você quer ser mais mahmir, seja você mahmir. Entendeu? Existem as mitzvot obrigatórias e existem questões que as pessoas fazem uma humrá, que quer ser um pouco mais zelosos consigo mesmo. Cada pessoa deve escolher a sua própria humrá. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Eu só achei que obrigar quem nas 2 primeiras noites do Pessa é obrigado a comer matzá sem aquela especial que as pessoas precisam. Mas mesmo que elas precisam ter uma maçã mais forte, eu esqueci qual foi o nome aqui que eu estou achando, nas 2 primeiras noites do Pessa é obrigado a comer normal. Comer normal. Mas isso não é especificamente só para essas pessoas que precisam comer uma matzá mais rica. Os outros, não. Não, os outros não. Você tem que comer matzá? Matzá. Olha só, Rabrim. Aqui eu vou só citar as alachot dos capítulos aqui, do capítulo 118, e vou falar o seguinte. Preparação para o Seder. O que precisa para o Seder? Vinho tinto para os 4 copos. Para cada mesa. Você já viu aquele vinho? Já. Vinho. Segunda coisa. Verduras para carpaz. Quem tá com a copa aí vai ver que são coisas que são extremamente necessárias, vai ler direitinho. A gente não vai falar isso agora, só para quem for preparar aqui o pessoal já vai preparar tudo. Maror e o seu preparo. Haroset e a água salgada, também com seus preparos, e aqui tem todos os detalhes para isso. Pata de cordeiro, no caso, quando achar uma pata de um cordeiro,
Tem gente que faz... Eu já ouvi falar que tem gente que faz com osso de galinha. Mas a grande questão é a da pata do cordeiro para poder lembrar do sacrifício de Pêssar. E o ovo. Tá? São as coisas que são preparadas para o Seder. Preparar o assento e a quirá enquanto for dia. Preparar todos os assentos para o Pêssar. Também, especialmente também a cadeira de Eliel Hanavi. Pôr à mesa os melhores utensílios. De Pêssar tem que ser tudo do mais bonito e do melhor. Dispor os alimentos no prato do Seder. Inclusive, a gente vai esperar a primeira semana que a gente tenha umas ofertas especiais, porque a gente, além de pagar as contas do mês que vem, a gente ainda precisa preparar algumas coisas mais especiais. Eu já vi onde tem essas coisas especiais, só que precisa de grana para poder comprar as coisas um pouquinho melhores. Você não tem aquele prato de Israel? Tem aquele prato que é... As taças. Isso. Já tem as taças, mas tem algumas coisas algumas outras coisas também que são legais para poder ter. Esse ovo é cru ou cozido? Cozido. Não tem que queimar o ovo? Eu não acho que tinha que queimar o ovo. Né? A gente vai ver esses detalhes, mas vamos lá. Pôr na mesa os melhores utensílios, dispor os alimentos para o Seder do Pêssar. Tem a ordem disso também, naquela bandeja especial. Copos de vinho, preparar os 4 copos na ordem, que vão ser cheios. E vestir o quitel e as normas de luto, quando for o caso do luto. 19 para a gente terminar? Só dar uma pausa nesse vídeo aqui, depois a gente vai pro próximo.